capítulo 6. Então hoje nós iremos trabalhar Lucas capítulo 6, com o tema Novas Perspectivas de Vida e o valor da oração. Então Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16, continuando desenvolvendo o nosso tema Nova Perspectiva de Vida, e hoje com o tema Nova Perspectiva de Vida e o valor da oração. Semana passada nós trabalhamos Nova Perspectiva de Vida e o valor da vida. Então temos gradativamente mostrado que o Evangelho de Jesus, ele está na contramão da religião vigente, e que como igreja nós precisamos também desenvolver uma fé cristã centralizada em Cristo, e que tudo que somos, tudo que fazemos tem que ser centralizado em Jesus. E temos mostrado que Jesus é o único e suficiente para a nossa redenção, salvação e relacionamento com Deus, e que nada e nem ninguém e nenhum tipo de sistema religioso ou filosófico substitui a pessoa de Jesus. Nenhuma teologia substitui a pessoa de Jesus. E tenho às vezes até brincado com os irmãos, falado que muitas vezes as pessoas perguntam: que tipo de teologia eu sigo? Arminiano, calvinista? E eu tenho respondido: não serve ser só de Jesus? Não é suficiente pertencer a Jesus? Então, centralizando Jesus como realmente o foco da nossa igreja e fé. E aqui em Jesus nós temos percebido que a perspectiva que Jesus veio trazer para o ser humano é uma perspectiva que está totalmente contrária àquilo que as pessoas estavam vivendo. E que o próprio livro de Lucas, ele é um livro de perspectiva de vida, no qual Jesus se encontra ou é encontrado por várias pessoas que não sabem o que é viver, ou por várias pessoas que já não suportam a sua vida. E perspectiva de vida tem a ver com aquilo que você espera para o teu futuro, o que você aguarda, né? O que você espera para daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, o que você espera para você. Nas narrativas de Lucas, muitas pessoas que se encontraram com Jesus, eles simplesmente não esperavam nada, porque para eles a vida já tinha sido dolorosamente suficiente para aquilo que eles tinham vivido. Mas nesses encontros com Jesus, do qual nós já citamos várias pessoas aqui, entre elas, aquele homem da mão ressequida no templo, na sinagoga, ele encontra propósito em Jesus. E que a fé cristã, criada a partir de Jesus, ele é uma forma de nós vivemos a vida e de nós aproveitarmos a vida em nosso benefício e benefício do outro. E a semana passada nós destacamos do verso 6 ao 11, do 1 ao 11, aliás, falando que em Jesus nós encontramos o valor da vida, destacando que para os escribas e fariseus as regras eram mais importantes que as pessoas, mas Jesus vem aqui e fala: não, as pessoas são mais importantes. Ele cita lá: vocês não leram o que Davi fez quando teve fome? Ele foi lá e comeu os pães da proposição que não era permitido ele comer, porque Deus está preocupado com vidas. Então, perspectiva de vida tem a ver com aquilo que você espera no teu futuro e no seu presente. Quais são as suas projeções para o futuro? Vivemos em um momento onde muitas pessoas não têm nenhum tipo de perspectiva para o seu futuro. Elas simplesmente estão sobrevivendo. E pós a pandemia, muitas pessoas não recomeçaram a sua vida. Tem muita gente vivendo ainda a ansiedade, a pressão e o isolamento da pandemia, e que elas não têm perspectiva. Então o Evangelho de Jesus é o Evangelho que nos dá perspectiva, que mostra: olha, o teu casamento tem solução, o teu filho tem solução, a tua vida financeira tem solução para o teu coração, a tua depressão tem solução. Você pode viver com Jesus, Jesus pode te dar sentido.
Então nós estamos trabalhando essa perspectiva, mostrando que Lucas é o evangelho dos pobres, das mulheres, das crianças, dos doentes, daqueles que não tem ninguém por eles, dos que são considerados impuros, que não obedecem à lei. O evangelho de Lucas é o evangelho dos marginalizados. E Jesus se encontra com esses marginalizados. E Jesus come com eles, e entre eles já destacamos Levi, Mateus. E os fariseus perguntam: Jesus, por que o Senhor come com pecadores? Ora, porque só tem um jeito de mudar a vida de pecadores: convivendo com eles. Então Jesus ele vem mostrar também uma nova perspectiva para a religião, mostrando que a religião não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas que, nas palavras de Jesus, que já destacamos, no capítulo 5, 32, eu não vim chamar justos, mas injustos. E por isso temos desenvolvido na igreja essa questão de novas perspectivas de vida, a partir das reflexões do Evangelho de Lucas. E hoje nós chegamos em um tema central nesse Evangelho também, que será nova perspectiva de vida e o valor da oração, porque Jesus também veio ensinar eu e você a orarmos. Jesus veio ensinar que não há perspectiva de vida sem uma vida de oração, sem um desenvolvimento do seu espiritual, da sua espiritualidade sadia e centralizada em Deus através de Cristo. Ele vem falar então que nova perspectiva de vida também começa com a oração, porque muitas coisas que nós não conseguimos ver no futuro não nos é revelada, porque nós não estamos buscando em Deus. Porque perspectiva de vida aqui não é só o que eu espero para o futuro, mas é aquilo que Deus está preparando no futuro para mim. Então aqui nessa concepção de Lucas, a partir das orações de Jesus, oração é a maneira de eu me adequar àquilo que Deus já tem para a minha vida. E que pessoas que não têm perspectiva de vida, é porque elas não sabem o que Deus espera delas. Então a perspectiva não é só o que eu quero, não é só o que eu preciso, porque muitas coisas você já quis, e a maioria delas você já não quer mais. Então não é só saber o que eu quero, não é só saber o que eu preciso. Muitas coisas você já precisou, e hoje, se você for limpar sua vida, o seu guarda-roupa, você vai ter que jogar fora, porque não serve mais. Então, perspectiva de vida a partir da oração é estar disposto a se ligar a Deus e falar: Deus, eu espero do Senhor direções para a minha vida, e por isso a gente ora, e por isso a gente busca a Deus. E Lucas capítulo 6, a partir do verso 12, ele diz assim: naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ele chamou Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que o traiu, ou talvez na sua versão, que se tornou o traidor. Então Jesus, ele passou a noite em oração. Então para Jesus a oração era valiosa. O Evangelho de Lucas, ele vai listar pelo menos 7 vezes que Jesus, antes de tomar algumas decisões, ele orou. Então ele lista Jesus orando vários momentos para tomar decisões, dando a entender que nos momentos de encruzilhada na vida eu preciso orar para tomar decisões. Então ele diz que Jesus passou a noite orando, e o monte aqui não é um lugar místico, o monte é o que Jesus tinha para orar. Jesus orou no monte, Jesus orou quando ele estava sendo batizado, assim por diante. Não é o lugar, é com quem eu estou me conectando. Então para Jesus a oração é valiosa. A oração não é um ato religioso, é uma questão de relacionamento e intimidade com Deus. Então Jesus ele vai orar e falar: Pai, quem são os discípulos? Pai, quem é que o Senhor quer que caminhe comigo? Tem um ato de dependência, intimidade, amor. E Lucas ele vai trabalhar muito essa questão da humanidade de Jesus.
Nós sabemos que Jesus é 100% Deus, 100% homem, mas Lucas faz questão de mostrar que Jesus desenvolve a sua humanidade na dependência de Deus. Então a oração em Lucas, na perspectiva dele, nas bocas de Jesus e atos de Jesus, é uma questão de relacionamento e intimidade. Então Jesus não ora só quando precisa, ele ora porque é necessário. A oração faz parte da vida. Então a oração é a melhor forma de buscar direção, transformação e mudança na realidade. Melhor maneira. E nós vamos encontrar Jesus orando várias vezes aqui no Evangelho, porque para Jesus a oração é importante. E agora nós temos uma incongruência naqueles que são seguidores de Jesus. Dentre das muitas coisas que Jesus fazia, que é a oração, uma das coisas que o cristão menos faz é orar. E talvez por isso um cristianismo tão distante de Cristo. Talvez por isso um cristianismo tão vazio de Cristo. Porque a oração é um bom exemplo do que é ser seguidor de Jesus. A oração como forma de buscar orientação, intimidade, direção, aconchego, aconselhamento, acolhimento, vai ser desenvolvido em Jesus. Por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 21, é a primeira vez que encontramos Jesus orando, e aqui é quando ele vai ser batizado. 3,21 diz assim: quando todo o povo se batizou, Jesus também foi batizado, e enquanto ele orava, o céu se abriu. Então encontramos Jesus orando, e o reflexo da oração, a forma que Deus atende a oração ali, é abrindo os céus. Então Lucas fala: olha, a oração abre os céus. Jesus orou para que os céus fossem abertos. Por que cargas d'água você não ora para que os céus se abram? Nós vamos ver Jesus também orando em Lucas 5,16. Vamos ver Jesus orando em Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. E o contexto de Lucas 16 é porque Jesus começa a ficar famoso, começa a ficar conhecido. E aqui tem uma coisa profunda em Jesus: ele troca a fama pela oração. Ele vai para lugares desertos, onde não tem ninguém, é onde ele pode ficar ele a sós com seu Pai em oração. Diferente de nós que muitas vezes abandonamos a oração por causa da fama, por momentos de prazer, algum tipo de felicidade. Então a oração era tão importante em Jesus porque ele trocou a fama pela oração. Ele ia para lugares desertos e orava. Aonde está Jesus? Orando. Várias vezes Mateus e Marcos narram as multidões procurando Jesus, e os discípulos até falando: Jesus, as multidões te seguem, estão indo atrás do Senhor. Ele fala: olha, eu preciso pregar para outras cidades. E ele está se retirando e orando. Então para Jesus também a oração é mais importante que a fama, mais importante que ser conhecido. No capítulo 9, verso 18, Lucas vai listar outra oração de Jesus. Como eu falei, porque para Lucas a oração é fundamental para o ministério de Jesus e é fundamental para a nova perspectiva de vida. Lucas 9,18 vai dizer assim: estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, a quem ele perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Jesus, ele está orando, termina de orar, e ele pergunta para os discípulos: quem diz as multidões que eu sou? Oração também é uma questão de identidade. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Então Jesus ora, busca Deus. Na oração ele sabe quem ele é, ele sabe para que ele veio, ele sabe porque ele foi enviado, ele sabe porque ele se humilhou para vir até aqui. Porque nova perspectiva de vida começam em pessoas que dão valor à oração, como Jesus dava. Mas Lucas não para aí. No capítulo 9 ainda, verso 28 a 29, ele vai falar da questão da transfiguração. Diz assim em Lucas 9, verso 28:
Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Estando ele orando, transformou-se a aparência do seu rosto e suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. A oração também, que nós temos a questão da transfiguração. Jesus foi orar, leva pessoas para orar com ele, e ali ele encontra, depois vai ser narrado, vai encontrar Moisés e Elias, que vão falar acerca da sua morte, da sua crucificação. Oração e transfiguração. Lembrando a nós que só tem um jeito da gente resplandecer Deus, é tendo contato com Deus, é vivendo com Deus. E que perspectiva de vida só é revelada em pessoas que oram, falando: Deus, eu preciso do Senhor. Mas ele continua em Lucas 10, 21 a 22, ele vai falar de outra oração de Jesus. Diz assim o verso 21 do capítulo 10: Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste a criaturas. Assim é porque o Pai assim quis. Verso 22: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Oração e agradecimento. Obrigado porque o Senhor está se revelando às pessoas. Então Lucas ele vai narrar Jesus orando, destacando que para Jesus a oração é parte do seu ministério. Jesus não veio só para morrer e ressuscitar, Jesus veio para orar. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E ele continua narrando as orações de Jesus. Lucas 11, verso 1. E aqui a oração como exemplo, diz assim capítulo 11, verso 1. Certos dias Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então a vida da oração era tão profunda que o discípulo fala: ora, vamos pedir para Jesus ensinar a gente a orar. Então a oração de Jesus também era um exemplo. A oração do Pai Nosso, ela surge, ela é ensinada porque os discípulos sentiram a necessidade de aprender a orar como Jesus orava. Só que na oração do Pai Nosso, que Lucas vai listar aqui à frente, a partir do verso 2, ele não ensina a gente a orar. Ele ensina que a oração tem a ver com relacionamento. Por isso ele começa: quando você orar, diga Pai Nosso que está no céu. Porque você não está desenvolvendo um ato religioso, você está entrando numa relação. Então a oração como exemplo, Jesus dá: olha, se você quer orar como eu, você tem que se relacionar como Deus, como eu me relaciono, como Pai. Não apenas como um religioso, não como um religioso que cumpre a tarefa, que busca cumprir o rito religioso, mas alguém que tem dependência de falar com o Pai, de buscar direção, de buscar amor, de buscar conselho, de buscar perdão, de buscar proteção. Então, nova perspectiva de vida começa em pessoas que oram, mas que oram para o nosso Pai que está no céu, que oram pedindo aquilo que é mais necessário para nós como pão de cada dia, que oram pedindo perdão e oferecendo perdão àqueles que os tenham ofendido, que oram pedindo que livra-nos da tentação e do mal. Então Lucas continua listando Jesus e a oração, mas também nós vamos ter em Jesus aqui oração agonizante, capítulo 22, a partir do verso 41, Lucas 22, a partir do verso 41, vai ser listada outra oração de Jesus. Diz assim a partir do verso 41, Lucas 22, verso 41. Afastou-se um pouco deles e colocando-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grande gota de sangue que caíam no chão.
Jesus mostra que quem quer ter uma nova perspectiva de vida precisa aprender a agonizar em oração, a orar a Deus em oração. Por isso que a oração ela tem que ter elementos, às vezes, de dor, choro, arrependimento. Querido, se na tua experiência de oração você não tem derramado lágrimas, se você não tem sentido o peso da glória de Deus, se você não tem sentido o peso do pecado, se você não tem sentido tristeza por muitas vezes fazer as pessoas sofrer, você não entendeu o valor da oração, e você corre o risco de não ter uma perspectiva de vida conforme Deus quer que você tenha. Deus quer que você tenha. A oração também agonizante. Mas também Jesus orou, fez a oração de entrega, onde ele vai entregar seu espírito a Deus no momento da cruz. Lucas faz questão de listar essas orações aqui. Vai dizer assim, Lucas 23, verso 43. Respondeu-lhe Jesus, 23, Lucas, deixa eu pegar aqui, 46, tá? Eu li o 43, 23, 43, Jesus clamou com grande voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, havendo dito isso, expirou. A oração como a entrega da vida, eu entrego ao Senhor, faz a tua vontade, uma oração de entrega. E por que eu estou lendo todos esses versículos que Lucas lista sobre oração? Porque nós buscamos muitas coisas em Jesus, mas não buscamos em Jesus uma vida de oração. E sem uma vida de oração, nós nos equivocamos e nos perdemos. Uma igreja que não ora como Jesus, por agradecimento, por dependência, buscando mais de Deus, para que a glória de Deus se revele a ela, agradecendo pela revelação do Evangelho, agradecendo a Deus porque é Pai, é conselheiro, é sustentador, e que não agoniza e que não se entrega, ela não faz a diferença onde ela está, porque ela perde as perspectivas que Deus revela através da oração. Querido, a revelação máxima de Deus está na palavra de Deus, mas o toque, a iluminação, o trazer sentido, o vocacionado da igreja passa pela oração. Tem muita gente lendo a palavra de Deus e se equivocando porque lê com o seu ego, com o seu orgulho e com seus olhos de teologia de homens. Mas aqueles que oram para falar, Deus, revela a tua palavra a mim, encontrarão em Deus fonte de vida, iluminação, restauração e condução. Mas também Jesus, ele ora por Pedro. Lucas 22, 31 e 32. Então Lucas 22 vai narrar Jesus orando por Pedro, que já foi mencionado, já mencionamos esse texto em umas mensagens anteriores. Vai dizer assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus mostra a importância de orarmos uns pelos outros, para que as pessoas não caiam, não desistam. E queridos, muitas pessoas que às vezes deixam a nossa comunidade, deixam porque a igreja não tem intercedido por elas. Por isso, constantemente a Bíblia aconselha: orai-nos uns pelos outros. Orem pelos outros. E vai continuar, eu não vou citar os outros textos, porque a lista de oração de Jesus e Lucas é intensa. É intensa. Mostrando que perspectiva de vida acontece em pessoas que estão orando. E por isso, se hoje eu conversar com você e você falar: pastor, eu não sei o que eu faço com a minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço com esse sentimento, eu não sei o que eu faço com meu filho, eu não sei o que eu faço com o meu casamento, possivelmente é porque você não está orando como Jesus ensinou, não está buscando, agonizando,
clamando, pedindo, se colocando à disposição. Porque a oração não é um ato religioso, é uma forma de buscar relacionamento e intimidade com Deus em oração. Só que muitas vezes nós achamos que somos suficientes, não precisamos orar. Muitas vezes nós criamos teologias que diz que você não precisa orar, que Deus sabe tudo. Mas a oração não é para Deus, é para nós, é eu que não sei. Eu tenho que orar, Deus sabe tudo, mas eu preciso de orientação, eu preciso de cura, eu preciso de direção, eu preciso de transformação, eu preciso ser transfigurado como Jesus foi, porque eu preciso de mudança, então eu preciso orar. Eu não estou informando a Deus, estou falando: Deus, eu preciso e eu quero, porque eu entendo que o Senhor é a única fonte de direção, de vida, de entrega, de cura, e que isso que eu estou vivendo aqui não vai se resolver com o tempo, não vai se resolver aqui para frente, não adianta eu tomar decisões, porque isso só se resolve em oração. E essa perspectiva de vida que eu tenho buscado, não vem de planejamento humanos, não vem de projetos humanos, vem da oração. Um projeto de vida onde eu chegue no final e posso falar como Paulo: completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, não me arrependo do que vivi, não me arrependo do que fiz, porque fiz guiado por Deus, orientado por Deus, e eu posso descansar. Eu descanso em paz. Eu não estou morrendo, eu estou descansando, porque eu cumpri minha tarefa. Eu não estou sendo arrancado da vida, eu estou entregando a minha vida, porque eu fiz aquilo que Deus quis que eu fizesse. Como Estevão, que mesmo ao ser apedrejado, morrendo, ele entrega a sua vida, porque ele sabe que fez aquilo que devia ter feito, e sabe que a vida para ele terminou, e ele viveu as perspectivas de Deus. Pessoas que aproveitam a vida porque entendem que a vida não acontece sem oração. A vida não acontece sem oração, sem essa vida com Deus. Então, nova perspectiva de vida começa com oração, na qual eu busco direcionamento, busco cuidado, arrependimento, quebrantamento. Mas nós temos um problema para resolver aqui, porque se na oração sou direcionada por Deus, talvez alguns estão pensando: Jesus orou e escolheu 12, mas um o traiu. Como é que fica Judas na oração de Jesus? Se Deus nos leva para a sua direção, e a sua direção é boa, agradável e perfeita, e se Jesus orou e a oração foi respondida, e lá na oração saiu: chama Judas, chama Pedro, chama Tiago, chama João. Mas por que chamar Judas, Deus? Seu traidor? E Lucas, ele dá uma perspectiva muito profunda e interessante em relação a Judas. E ele vai colocar lá a palavrinha no verso 16: Judas, filho de Tiago, depois Judas Iscariote, que foi o seu traidor. Ou, no texto original, que a NVI e Almeida atualizada traz, ele se tornou o traidor. Nessa perspectiva aqui, Jesus orou para escolher Judas. Jesus não errou em escolher Judas. Judas errou em não escolher Jesus. Judas que errou por não escolher Jesus. Judas possivelmente distanciou-se de Jesus, distanciou-se da oração, e gradativamente se tornou uma pessoa propícia para ser usada pelo mal.
João, capítulo 12, verso 4 a 6, vai dizer que Judas se tornou um ladrão. Ele era discípulo de Jesus, mas se tornou um ladrão, que ele pegava dinheiro da bolsa, das ofertas. Jesus vivia também de ofertas. Lucas vai narrar que mulheres ajudavam, sustentavam Jesus, que haviam mulheres que caminhavam com Jesus e que sustentavam o seu ministério. Elas colocavam dinheiro na bolsa. Quem era o tesoureiro? Judas era o tesoureiro, e Judas tirava dinheiro da bolsa. E Jesus sabia que o Judas roubava? Sabia. Não fez nada? Não fez nada. Temos que tomar cuidado com essa igreja que sabe das coisas e já pune. Cuidado. Vamos mais devagar. Mas a grande lição para nós aqui, que Judas já fez suas escolhas, é no que estamos nos tornando. O que é que você está se tornando? Que tipo de pessoa você está se tornando? Que tipo de marido você está se tornando? Que tipo de esposa você está se tornando? Que tipo de filho você está se tornando? Dentro do contexto, eu posso dizer que Judas se tornou um traidor, porque ele não quis ser moldado por Deus através de uma oração de entrega e submissão. É lógico que aqui eu estou pisando em ovos, porque temos várias interpretações para a história de Judas. Há quem acredite que Judas nasceu para ser o traidor, mas eu não compartilho dessa teologia. Acredito que Judas assumiu um papel que não precisava ser seu, que poderia ser de outro. Porque eu imagino que se Judas poderia sim pegar outros caminhos, e esse caminho começaria com oração. Começaria com oração. Nova perspectiva de vida começa com oração, porque aquilo que eu me torno é uma extensão daquilo que eu oro, da intensidade que eu oro, para quem eu oro, como eu oro e quando eu oro. E quando o texto diz que Jesus passou a noite inteira orando, no mínimo, está incentivando os discípulos: olha, Jesus escolheu você através da oração. Você não vai conseguir viver o teu chamado para estar com Jesus se você também não orar. Por isso que a grande lição de Lucas, quando ele vai para Atos, você encontra os discípulos fazendo o que em Atos? Na maioria das vezes você encontra os discípulos fazendo o que? Orando. Um dos livros que mais fala de oração é Atos, que continua as explanações de Lucas. O Espírito Santo é derramado numa igreja que ora. A fé, a força, a restauração para a igreja que ora. O Pedro que você encontra em Atos é diferente do Pedro dos evangelhos, porque é um Pedro que ora. O Tiago ora, o João ora, Bartolomeu ora, Tomé ora. E cadê o Judas? O Judas não orou. Ele não está aqui porque não orou, não levou a sério, e ele foi uma extensão dos seus próprios sentimentos e motivações egoístas. Mas nós estamos aqui porque a gente aprendeu que vida começa com oração, e que a igreja não faz nada se ela não orar, e que nós não viveremos a vontade de Deus para a nossa vida se a gente não orar, e que você não vai experimentar o mover de Deus na sua família se você não orar. Você não vai experimentar o cuidado de Deus na sua vida se você não orar. Você não vai ver o céu se abrir sobre a sua casa se você não orar. Indo para a nossa conclusão, a pessoa que você é hoje é fruto de oração? É fruto de agonizar diante de Deus? É fruto de falar: Deus, olha o que eu estou pronto a fazer, olha como eu tratei minha esposa, olha como eu tratei meu filho,
Olha como eu tratei meu amigo. Deus, me ajuda porque eu estou pronto a fazer coisas que não condizem com o Senhor. Preciso de ajuda. Quem você está se tornando é a extensão da sua relação com Deus. É a extensão do mover de Deus no seu coração, de você se colocar diante dele, ele abrir os céus, tocar em você e falar: filho, filha, eu estou moldando você, porque eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho planos para a sua vida, que só acontecerão se você orar, porque Deus não trabalha com intromissão. Deus respeita, e aí está uma questão que a teologia não sabe lidar, a questão da soberania de Deus e a vontade humana, mas ela acontece e existe, porque a Bíblia narra as duas. Isso parte também da oração, de viver os planos de Deus. E por isso, quando eu li para vocês Mateus 22, 31 a 32, Pedro, Satanás quis peneirar você, mas eu intercedi por você, porque se ele peneirasse, não ia sobrar nada de você, porque você é culpado, indigno, insuficiente. Eu orei por você, mas quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Eu tenho um projeto para você, Pedro. Você não está sentenciado a cumprir isso, Pedro. Você precisa estar apto para cumprir isso. Isso você vai encontrar na oração. Novas perspectivas de vida começam com oração. Até que ponto você quer ter uma nova vida? Qual o preço? E o legal aqui é que não tem preço, porque a oração não é uma obrigação, é um relacionamento. Jesus já pagou o preço. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Ele nos dá a justificação para aqueles que se submetem a Ele e obedecem. Ele nos religa a Deus, aqueles que se submetem e obedecem, ou proclamam, ou aceitam, vivem em submissão a Ele, ou confessam como o Senhor e Salvador. Mas isso também continua com a oração. Você precisa tomar algumas decisões essa manhã. E quem sabe para alguns aqui a decisão é de se submeter a Jesus. Falar: Jesus, eu me submeto ao Senhor. Eu declaro, eu proclamo, eu me submeto ao teu projeto de salvação e restauração. Sim, eu creio que o Senhor morreu na cruz. Sim, eu creio que o Senhor levou meus pecados. Sim, eu creio que não há ninguém que possa fazer essa mediação entre o Senhor e eu, que o Senhor é o único mediador entre eu e Deus, que não existe igreja, não existe teologia, não existe ninguém, nada que pode fazer isso. E sim, eu sei que o chamado para ser cristão é um chamado para a oração. Eu aceito aprender a orar. Eu aceito e entendo que a minha vida tem que ser uma extensão da oração. E sim, eu sei que muitas coisas o Senhor fará através da minha oração. Eu vou orar. E todos os dias você chega diante de Deus e fala: Pai, estou aqui, cumprindo o chamado, porque o Senhor me chamou para o relacionamento. Pai, eu estou aqui, cumprindo o chamado, porque o Senhor me chamou para o relacionamento. Jesus, eu estou aqui, cumprindo o chamado, porque o Senhor me chamou para o relacionamento. Deus não te chamou para fazer parte apenas na igreja, chamou para você se relacionar com Ele. Porque nova perspectiva de vida começa, acontece, é revelada a pessoas que oram no nome de Jesus, através de Jesus, no sacrifício de Jesus, e acreditam nisso, e entendem e fazem da oração a sua maior necessidade.
Alguns biógrafos de Lutero vão dizer que Lutero orava em média 2 horas por dia. E quanto mais coisa ele tivesse para fazer, mais ele orava. Ele falava: hoje eu tenho que orar bastante, porque eu tenho bastante coisa para resolver. Quanto mais coisas nós temos para resolver, menos a gente ora. Fala: Deus, está complicado, tenho que fazer muita coisa, então hoje o Senhor entende, né, que eu não vou orar. Quando nós tínhamos que ser inverso, tenho muitas coisas para resolver, e eu preciso orar para buscar direção, porque essas coisas que eu vou resolver também vão formar aquilo que eu sou. E encerro perguntando: em quem você está se tornando? Em quem você está se tornando? No que você está se tornando? Os seres humanos nem sempre nascem monstros, mas eles se transformam. Judas se transformou. Ainda dá tempo para você, para mim, voltarmos e pedirmos graça. Ainda dá tempo de você voltar e pedir graça, e não fazer o que você está pensando em fazer, e parar com alguns projetos. Falar: Deus, esse não é o melhor caminho, estou voltando. Quero me tornar como Pedro, como João, Tiago. Nós já temos um Judas, não precisamos de mais. Revela a tua história para mim. Revela a tua história para mim. Então eu convido você a falar com Deus nesse momento. Quem sabe você precisa ter um encontro com Jesus, como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, da sua história. Falar: Jesus, entra na minha vida, reorganiza a minha biografia, que está bagunçada, reorganiza os meus sentimentos, me ajuda a recomeçar, porque para algumas pessoas eu fui monstros, para algumas pessoas eu não estava lá, eu fiz mal. Eu quero recomeçar, eu quero abençoar as pessoas, eu quero que o Senhor reescreva a minha história, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. Porque eu estou entendendo que há poder no seu nome para mudar histórias. Eu acredito, e essa é uma questão pessoal minha, como eu já falei, Judas já está sentenciado em várias teologias, mas para mim, se Judas tivesse dobrado o joelho na noite da ceia, onde ele pega o pão antes de comer, já fala: Jesus, esse pão eu não quero comer. Eu acredito que ele seria livre dessa traição. Eu não acredito. Esse papel, Jesus, eu não quero para mim. Me dá uma outra coisa. Faz o que o Senhor quiser de mim. Mas Judas não fez. Mas eu e você ainda dá tempo. Então ore com Deus. Eu vou orar por você. Você que está aqui presencialmente, você que está online também. Orar porque cristianismo, fé cristã, tem a ver com o que nós estamos nos tornando, para as pessoas e para nós. E Deus quer que a gente se torne pessoas melhores. O melhor marido que a esposa pode ter, o melhor pai, o melhor filho, o melhor empregado. Ele quer que a gente se torne. Vamos orar?